É mistério de fé, como a Igreja nos ensina, a existência dos santos anjos. Há uma tendência moderna em negligenciar a presença dos anjos, a existência deles, a sua natureza, e ao mesmo tempo outra tendência, que pende para o outro extremo, de levar muito para o lado do sentimentalismo, de experiências simplesmente sensíveis, como uma justificativa de apresentar o mundo espiritual. O Mosteiro de Santa Cruz, em Anápolis, é uma casa religiosa da Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz, que está presente no Brasil desde os anos 70. A nossa fundação se deu por ali, nos anos 70 para 80. Então nós viemos para Anápolis a convite do bispo diocesano da altura, Dom Pestana, que teve um diálogo com São João Paulo II e ele precisava de sacerdotes que pudessem oferecer formação para os seus seminaristas aqui na diocese. Então São João Paulo II sabia da nossa existência, sabia que queríamos retomar a nossa faculdade e naquela altura queríamos fundar a nossa faculdade novamente em Portugal. Então São João Paulo II pediu para Dom Pestana conversar conosco, com o nosso prior geral, e então nesse diálogo entre ambos eles resolveram vir a Anápolis a convite do bispo e fizemos aqui então a nossa faculdade. Então, fazendo nossa faculdade aqui, deveríamos ter uma casa aqui e por isso fundamos então uma comunidade em Anápolis. E graças a Deus essa comunidade cresceu muito e ganhou o estatuto de mosteiro, que é um dos tipos de casas da nossa ordem. Então somos um mosteiro e aqui nós temos a nossa formação religiosa para aqueles que se preparam para o sacerdócio. Então aqui temos nossa formação filosófica e teológica. E então estamos presentes aqui desde os anos 70 para 80, a convite do bispo Dom Pestana, e temos desenvolvido então nosso trabalho nesse sentido de preparar as pessoas para o ministério sacerdotal, seja os seminaristas diocesanos, seja os próprios irmãos, os membros da Ordem da Santa Cruz. A obra dos Santos Anjos surgiu com uma senhora chamada Gabriele Bitterlich. Carinhosamente nós chamamos ela de Mãe Gabriele, porque teve um fato específico na sua vida, onde o seu diretor espiritual falou para ela: você não vai ser freira. Ela pensou em ser freira, mas o diretor falou: não, você não vai ser freira, você vai ser mãe. Só que ela não sabia que atrás dessa frase do seu diretor estava uma vocação muito ampla, que seria não somente ser mãe de família, como de fato ela foi, mãe de 3 filhos e também adotou ainda outros, mas ela foi mãe também para muitos sacerdotes religiosos que passavam crise espiritual e procuraram ela. Então ela foi um instrumento para a fundação da obra dos Santos Anjos. Então chamamos ela carinhosamente Mãe Gabriele, mas o nome dela então é Gabriele Bitterlich. Então, no ano de 1949, ela teve uma grande experiência com os Santos Anjos. E a partir dessa experiência que ela teve, vale ressaltar aqui que desde a sua mais tenra idade, ali com seus 3, 4 anos, ela teve uma visão do seu Santo Anjo da Guarda que a livrou de um perigo. Mas quando ela falou isso para sua mãe, a mãe dela era muito piedosa e deu um grande tapa na sua face e falou: nunca brinque com o sagrado. Então o Santo Anjo passou a ser para ela um grande segredo. Era um grande amigo dela, ela pensava que todo mundo via o Santo Anjo, mas então ela pensou: não posso falar para ninguém isso, é o grande segredo meu. Então ela teve essa experiência como criança já, com o seu Santo Anjo, mas no ano de 1949 ela teve uma outra grande experiência, já como casada, como mãe de família. Então ela teve uma experiência que ela viu o céu aberto e Deus falando
como ele queria se servir dos santos anjos para auxiliar o homem no tempo atual. Então, começou-se a partir de então esse movimento, várias pessoas se reuniram ao redor dela, e ela se apresentou prontamente ao bispo, ao diretor espiritual dela também, que acompanhava, e começou todo um diálogo nesse sentido de poder olhar mais de perto esse movimento que surgia. Então eles pensavam em fundar uma ordem religiosa, mas o bispo falou, não, isso não é prudente, vamos ver outras possibilidades. Então até quando chegou a fusão de Ordem da Santa Cruz e Obra dos Santos Anjos, que nós vamos tratar em outro momento, mas então o bispo começou a acompanhar este movimento que surgia da Obra dos Santos Anjos e de vários sacerdotes, religiosos ou pessoas leigas que se reuniam também com a mãe Gabriele, a Gabriele Bitterlich. Então eles se reuniram, eles começaram a aprofundar essa espiritualidade dos santos anjos, este amor ao santo anjo. Eles percebiam, não, nós temos um anjo poderoso ao nosso lado e ele quer nos auxiliar na nossa salvação, ele quer nos auxiliar para que todos nós cumpramos a vontade de Deus. Por que é que nós não vamos nos servir dos santos anjos? Então este é o grande motivo inicial da obra dos santos anjos, a grande necessidade dos santos anjos para o nosso tempo, para todas as nossas dificuldades, para todas as nossas lutas. Como é fácil muitas vezes percebermos a ação do demônio. Hoje o homem acredita muito mais na ação do demônio do que na ação do anjo da guarda. Então as pessoas acreditam na ação do demônio, mas por que muitas vezes não acreditamos na ação do santo anjo de Deus, o anjo que Deus colocou ao nosso lado? Então este foi o grande pontapé inicial da obra dos santos anjos, a necessidade de uma devoção aos santos anjos no tempo de hoje, para que eles nos auxiliem contra todos os assaltos dos espíritos malignos, contra todas as investidas do demônio, contra todos os ataques. Infelizmente, sobretudo com a nova era e muitas tendências modernas no século XX, a questão da presença dos santos anjos na igreja acabou sendo negligenciada, mesmo em meio à teologia. Mas como sabemos a verdade de fé, e a igreja nos propõe que o anjo da guarda, não somente ele, mas toda a realidade do mundo angélico, está na presença e na vida do Verbo encarnado, desde o início da existência até a ascensão ao céu. Então vemos que toda a história de salvação, todo o Evangelho não existiria na sua profundidade se não fosse também pela vontade de Deus que existisse o auxílio dos santos anjos. De fato, os santos anjos não são a essência, não são o centro da mensagem de salvação, mas Cristo. E eles estão como servidores, como mensageiros, sempre apontando para o mistério de Cristo. Mas antes de aprofundar um pouco a questão do mistério da salvação, temos que entender a natureza angélica. A igreja nos ensina que os santos anjos são seres puros, inteiramente puros, sem matéria, de natureza incorpórea. Então, desse modo, evidentemente, para nosso modo de pensar, de conceber as ideias que precisa passar pelos sentidos, não dá para falar especificamente e diretamente como é a natureza dos anjos. Podemos, com o auxílio da fé, entender a natureza incorpórea, mas não dá para conceber enquanto uma ideia, porque justamente os nossos sentidos não são capazes. Mas é justamente aí que a igreja nos ensina a grandeza do auxílio dos santos anjos, pelo fato de que, por não haver limitação de matéria, eles podem, ao mesmo tempo, estar adorando a Deus e cumprindo a sua missão em qualquer parte do universo, conforme o Senhor os confiou. Então este movimento começou a ganhar proporção e o bispo começou a acompanhar, até que esse movimento cresceu bastante, começou na Áustria então, e também nesse ambiente da Alemanha cresceu bastante, e se difundiu em grande parte aqui no Brasil, alguns outros países na América Latina, Estados Unidos, na Ásia também temos alguns lugares que foi bem difundida, na África. E a Santa Igreja começou a olhar este movimento e viu a necessidade também de acompanhar, assim como o bispo diocesano já fazia o acompanhamento, a igreja depois tomou a causa para si e percebeu que tinha coisas muito boas no movimento, obra dos santos anjos, e que tinha necessidade de uma purificação em certas coisas. Então,
Por exemplo, o cardeal Ratzinger, quando ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele chamava nossos superiores e dizia que nós não podemos nos fundamentar na devoção ao Santo Anjo simplesmente através de uma visão mística de uma pessoa. Então, devemos nos basear na fé e na doutrina da Igreja, nos documentos dos santos, nos documentos da Igreja, nas falas dos santos. Então, nós começamos todo um processo de fundamentação teológica da devoção ao Santo Anjo, da consagração ao Santo Anjo da Guarda, da consagração a todos os santos anjos. Então, a Santa Igreja começou a nos acompanhar. Em 92 tivemos um decreto que proibia muita coisa que nós tínhamos, mas não porque são coisas ruins, mas porque nós deveríamos fundamentar melhor isso antes de divulgar para os outros. Então, depois, no ano de 2000, 31 de maio de 2000, foi aprovada a consagração ao Santo Anjo da Guarda, no pontificado de São João Paulo II, e o cardeal Ratzinger acompanhava de perto. E depois, se eu não me engano, em 2009, foi aprovado finalmente o Estatuto da Obra dos Santos Anjos como movimento aprovado pela Santa Igreja. Então, assim, foi mais ou menos um grande resumo da obra dos Santos Anjos, começando com a Mãe Gabriele, passando todo esse momento de acompanhamento da Igreja, e chegando até o tempo atual, onde nós temos uma aprovação da Santa Sé para este movimento que surgiu, então, ali nos anos 49. De natureza espiritual, a Igreja também nos ensina que os santos anjos são verdadeiras pessoas. Assim como podemos distinguir pessoa divina, a pessoa angélica e pessoa humana. Ele também se enquadra nessa categoria de pessoa. Evidentemente, ao seu modo, assim como a pessoa divina é totalmente transcendente, totalmente diferente daquilo que a gente concebe segundo as nossas categorias de pessoa. E isso é muito importante, essa personalidade angélica, se assim a gente pode dizer. Porque também é verdade de fé que cada fiel e cada realidade criada foi confiada ao cuidado dos santos anjos. Evidentemente, quando eu falo cada realidade criada, é tudo aquilo que está abaixo dos anjos, né? Todo o cosmo e a criatura humana, que é a coroa da criação. Então, como verdade de fé, na teologia da criação, a Igreja nos ensina que também ao cuidado dos anjos foi confiada toda a criação. Muito mais a coroa da criação, que é o homem, que é chamado a ser também, a viver a bem-aventurança eterna, junto com o anjo no céu. Por isso, de modo especial, cada ser humano, cada alma é guardada pelos anjos da guarda. E isso é uma missão muito bonita, muito bela, e a gente só pode compreender isso como um dom muito grande da graça e do amor de Deus. Justamente pelo fato de termos uma alma imortal, e uma alma capaz de Deus, a misericórdia divina, a providência nos confiou um guardião, que cuida da nossa alma, que zela por nós e que não pode ser confundido com um simples anjinho da guarda. É muito comum a gente ver as pessoas tratando, mesmo nas representações ao longo da história da arte, em determinado momento foi tratado os anjos como criaturas fofinhas, como criaturas sempre representado como pequenas crianças. Evidentemente, compreende-se que por causa da pureza dos anjos foram tratados assim. Mas temos que entender que a pessoa angélica é uma criatura temível, uma criatura muito forte, muito perfeita. É como se você tivesse o tempo inteiro a seu lado um amigo, mas um amigo santo. Um amigo que compreende pelo seu intelecto, pela sua razão, pela sua liberdade, a grandeza de Deus. Evidentemente, ele não compreende Deus como Deus é, mas compreende muito mais do que nós, que estamos limitados ainda pela nossa condição material. E por isso que os santos anjos eles têm essa consciência da santidade de Deus.
E a presença de Deus, que reflete nos santos anjos, o faz criar uma grande reverência, grande temor. Porque justamente ao servir como anjos da guarda, segundo a missão confiada por Deus, em cada elemento da criação, o anjo vê o mistério de Deus presente, o mistério da sustentação divina, da providência que mantém todas as coisas no ser. E por isso o santo anjo, ele gosta de ordem, porque todo o plano divino é envolvido por essa ordem. A criação, desde as estruturas moleculares, as coisas mais elementares, até todo o universo, todo o cosmos, nós podemos ver que há uma ordem lógica, há uma grande consciência, uma grande racionalidade que mantém as coisas no ser. Se qualquer tipo de lei física, qualquer tipo de manifestação exterior ou qualquer tipo de combinação biológica, molecular, seja o que for, se fosse 1 milímetro ou menos ainda diferente do que realmente é, talvez o universo não teria condição para existir. E toda essa ordem que a gente vê da estrutura molecular até a estrutura macrocósmica, nós percebemos que há uma sustentação, há algo que realmente direciona para o seu fim devido. É claro que Deus mantém tudo isso, mas por vontade dele, ele se utiliza do auxílio dos santos anjos como guardiões, tanto do cosmo, quanto da alma imortal, quanto de todos os animais e de todo o mundo. Na obra dos Santos Anjos temos 4 pilares fundamentais que orientam o nosso ser, o nosso agir, orienta toda a nossa vida. Então, o ser irmão da Santa Cruz, o ser membro da obra dos Santos Anjos comporta o compromisso de viver essas 4 direções. Então, em primeiro lugar, temos a adoração de Deus, a adoração do Senhor na Santíssima Eucaristia. Então, este é o fundamento da nossa vida. Assim como os santos anjos são seres que estão constantemente em adoração a Deus, nós somos chamados também a isso, a estar na profunda adoração de Deus. Então, cada membro da obra dos santos anjos procura incorporar na sua vida a adoração de Deus, especialmente a adoração na Santíssima Eucaristia. É claro, podemos fazer a adoração de Deus de outra forma, através da nossa oração, estando em casa. É claro, podemos? Sim, podemos. Mas seria muito melhor se pudermos fazer isso na Santa Missa e na adoração eucarística. Então nós procuramos, à medida do possível, para aqueles que não vivem no mosteiro, os pais e mães de famílias que moram no mundo e têm seus compromissos, então onde é possível que eles façam, pelo menos diariamente, um tempinho de adoração eucarística. E em alguns dias da semana somos chamados a um momento mais prolongado. Nós, no mosteiro, fazemos adoração. Em alguns mosteiros temos adoração perpétua, do Santíssimo sempre exposto. Em outros, quase perpétua. Então, em primeiro lugar, somos chamados à adoração de Deus. Este é o pilar fundamental da nossa espiritualidade. Depois nós somos chamados à contemplação de Deus e da sua obra salvífica. Então está profundamente ligado a essa direção da adoração, a contemplação de Deus. Então podemos pegar a Sagrada Escritura e contemplar a vontade de Deus através da Sagrada Escritura. Então Deus quer falar a cada um de nós através deste texto sagrado. Então devemos ter o ouvido aberto para isso, para a vontade de Deus, para conhecer o que Deus espera de cada um de nós. Isso nós fazemos na contemplação. Então é possível ali, você tira 1 hora para fazer uma oração. Então é possível você, por exemplo, ficar 30 minutos em adoração diante do Santíssimo em silêncio, adoração silenciosa, e depois tirar 30 minutos para contemplar a palavra de Deus e diante da Santíssima Eucaristia compreender qual é a vontade de Deus para mim. Então nós temos essa contemplação como segunda direção fundamental, parte essencial do nosso carisma. Em terceiro lugar, fazendo como que um tripé,
nós temos a expiação. O que seria expiação? Seria a nossa pronta disposição em prestar reparação a Deus pelos pecados cometidos por tantos e tantos homens. Quantas pessoas hoje vivem distante de Deus, vivem longe do amor do coração de Jesus. E nós queremos prestar expiação por essas pessoas, mas acima de tudo, prestar expiação pelos sacerdotes e os religiosos. Como é necessário rezarmos pelos nossos sacerdotes? Se nós queremos ter famílias santas, é necessário que os nossos sacerdotes sejam homens santos. Então nós queremos justamente rezar pelos sacerdotes, queremos expiar por eles. Então, estar prontos a corresponder diante de Deus, responder diante de nosso Senhor por estes sacerdotes que talvez não tenham sido fiéis, por aqueles religiosos que não cumprem seus compromissos. Queremos prestar reparação por isso, prestar expiação. Então, esta é uma terceira dimensão do nosso carisma, dessa direção fundamental da expiação. Este é o nosso grande tripé. Por fim, a quarta dimensão da nossa direção fundamental seria a missão. Então, apoiado neste tripé da adoração, contemplação e expiação, nós podemos como que ser lançados para o mundo em missão. Porque nós nos alimentamos da adoração de Deus, nos alimentamos da palavra de Deus e depois nós podemos, vivendo a expiação, partir em missão para levar ao mundo aquilo que nós ouvimos na igreja, aquilo que nós ouvimos diante do sacrário. Então, é como o que Jesus Cristo fala no Evangelho, né? O que eu vos falo ao pé do ouvido, dizei-o sobre os telhados. Então, aquilo que nós alimentamos na nossa vida de oração, nós podemos anunciar na missão fora do mosteiro. Então, assim nós assumimos diversos compromissos fora. Então, fazemos dias de recolhimento das paróquias, nós auxiliamos onde os sacerdotes nos chamam, fazemos missão, fazemos dias de retiros. Então, fazemos diversas missões. Então, apoiado neste tripé, nós vamos para essa última direção, que seria a direção da missão. Então, essas são as 4 direções fundamentais da ordem, da obra dos Santos Anjos, do nosso carisma: adoração, contemplação, expiação e missão. Se percebemos, se olhamos para a história do Antigo e do Novo Testamento, vemos como a providência de Deus, a pedagogia divina, acompanhou toda a realidade, desde o povo de Israel até a plenitude dos tempos em Cristo e na continuidade do caminho da Igreja até os dias de hoje. Observamos como Deus, com a sua graça, sustentou, conduziu o povo e continua conduzindo. E um fato muito bonito e muito importante para a gente compreender também um pouco mais dessa grandeza do amor de Deus é esse mistério dos santos anjos que foram confiados também por Deus como auxiliadores ao longo de toda a história da salvação. Como já foi falado, a presença do Verbo encarnado em todos os momentos foi acompanhada pelos anjos. E do mesmo modo, na vida de cada fiel em particular, Deus também conduz pela proteção dos santos anjos. Vemos desde o Gênesis até o Apocalipse diversas citações, diversas passagens, onde ao decorrer do crescimento dessa pedagogia do povo de Israel em reconhecer cada vez mais Deus como único Deus e também compreender as manifestações, os eventos de toda a história da salvação, sempre houve a presença de um anjo para proteger. Sabemos, entendemos também pela teologia, também pela piedade popular, São Miguel Arcanjo como guarda do povo de Israel. Bem como também no livro de Tobias, vemos a presença de São Rafael Arcanjo em toda aquela belíssima história, assim como no livro de Daniel também manifesta a presença do outro arcanjo, que é São Gabriel, e depois, na plenitude dos tempos,
diante da Virgem Maria, no acontecimento mais importante de toda a história, que foi a encarnação do Verbo, Deus se serviu também do arcanjo São Gabriel, com toda reverência, com todo temor, para anunciar essa grande mensagem de salvação. Esse grande convite de amor à Santíssima Virgem, feito por um anjo em nome de Deus, para que ela se abrisse, segundo os planos divinos, para receber o Verbo de Deus. E assim, com a resposta de Nossa Senhora, dócil ao anjo, dócil a Deus, ela ganhou para nós, como também se pode dizer, a salvação. É muito bonito entender isso, né? Que quando se trata desses grandes mistérios divinos, Deus se serve dos seus anjos para anunciar. E não há mistério maior realizado na história da salvação do que a encarnação do Verbo. Então vemos que do grande e sumo mistério, que é a Santíssima Trindade, brota a presença dos santos anjos, seres criados para conduzir também todos nós nesse caminho, e como diz a carta aos Hebreus, para aqueles que irão herdar a salvação. Na obra dos santos anjos, nós temos aprovado pela Igreja uma fórmula de consagração ao Santo Anjo da Guarda e a todos os santos anjos. Claro que existem diversas orações, outros tipos de consagração, também relacionados aos santos anjos, mas a nossa espiritualidade, nós temos uma consagração própria, que a partir do momento que você dá esse passo, né, se consagra seu anjo da guarda, segundo essa fórmula aprovada pela Igreja, você se torna membro também desse grande movimento espiritual, dessa grande associação pública de fiéis que é a obra dos santos anjos. E é muito importante esse passo da consagração ao santo anjo, porque é como que se nós abríssemos nosso coração a uma intimidade muito maior, a uma influência muito maior do Santo Anjo da Guarda. Evidentemente, pela graça do batismo, nós já estamos abertos para a graça de Deus e, consequentemente, já temos esse influxo e essas inspirações do nosso Santo Anjo da Guarda. Só que a consagração ao Santo Anjo é como um aprofundamento nessa graça que já recebemos com o Santo Batismo. Então, com isso, nós podemos crescer cada vez mais numa intimidade, numa verdadeira amizade. Nós temos que entender que o anjo é realmente pessoa e está a todo momento ao nosso lado. O Santo Anjo da Guarda, como um mistério de fé, como uma realidade dada por Deus para cuidar da alma humana, ele só quer nos conduzir à salvação. O anjo nunca é a meta. Ele é o caminho e o companheiro no caminho. Ele nos leva, falando de forma metafórica, como se nos levasse pela mão até a meta, que é justamente Jesus. Então, por isso é importante a cada dia termos essa consciência da presença dos anjos e que a todo momento, irrenunciavelmente, o anjo da guarda nos acompanha. Se estamos em pecado, nosso Santo Anjo da Guarda faz de tudo para abrir os caminhos, para a gente achar uma oportunidade para a confissão, ou suscita no coração de outras pessoas para que rezem pela nossa conversão. Então a gente vê que é incansável o trabalho do Santo Anjo da Guarda. E a partir dessa consagração, como eu falei, nós nos abrimos muito mais. E nessa abertura do coração, nós compreendemos cada vez mais a grandeza do mistério de Deus e como é terrível também o pecado. O Santo Anjo também mostra para nós que a cada pecado que cometemos, de fato, nós estamos ofendendo a santidade divina. Então, quando damos abertura ao Santo Anjo da Guarda, mesmo em situações de pecado, ele nos estimula cada vez mais a um arrependimento, porque nós podemos ver através do anjo a grandeza de Deus, a grandeza do amor de Deus. Então podemos compreender o tanto que a mínima ofensa como atinge o coração de Deus. E como o Santo Anjo da Guarda, uma criatura pura que contempla sem cessar a face de Deus, ele quer que seu protegido também um dia esteja com ele no céu. Então ele, de diversos modos possíveis, né, seja por alguma inspiração, seja por alguma palavra, ou pela meditação das Sagradas Escrituras, de algum modo o Santo Anjo da Guarda ajuda a suscitar em nós também esse voltar para Deus, esse voltar ao primeiro amor. E isso inclui o arrependimento, a confissão e, sobretudo, né, e também acompanhando o arrependimento e a confissão, a verdadeira confiança de que Deus está sempre conosco. E é isso que o Santo Anjo quer sempre mostrar. Não necessariamente todos os membros da obra dos Santos Anjos são membros da Ordem da Santa Cruz.
Devemos fazer aqui uma distinção. Então, no ano de 1979, a Santa Igreja restaurou uma antiga ordem que foi fundada no século XII, era a Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz. Ela existia em Portugal desde 1132 e esteve presente ali até mais ou menos 1904, 1905. Então, o último membro da antiga Ordem da Santa Cruz morreu neste período, 1904, 1905. Ele se chamava Dom Joaquim da Boa Morte, um sacerdote que viveu piedosamente. Então, tivemos uma perseguição religiosa em Portugal. E então não podíamos mais receber noviços, não podíamos mais ter vocações, então estávamos condenados à extinção. Então o último membro da Ordem da Santa Cruz Antiga morreu neste período, 1904-1905. Então a Ordem ficou como que adormecida durante 74 anos. E no ano de 1979, ela foi restaurada com um decreto do Santo Padre. Só que esta restauração foi obtida graças ao auxílio de membros de um movimento espiritual que surgiu em 49, que era a Obra dos Santos Anjos. Então aquelas pessoas que se reuniram ao redor da Mãe Gabriele Bitterlich começaram então esse movimento, queriam fundar uma ordem. A Santa Igreja falou, não fundam uma ordem, talvez seria melhor restaurar uma ordem. Encontraram a Ordem da Santa Cruz, que tinha muita coisa semelhante ao carisma. Então eles restauraram esta ordem com a aprovação da Santa Igreja. Então aí a Ordem da Santa Cruz e a Obra dos Santos Anjos ficou mais ou menos como que fundidas. Então a Obra dos Santos Anjos está sob o cuidado da Ordem da Santa Cruz. Então um sacerdote, um religioso ou uma religiosa na Ordem da Santa Cruz necessariamente é membro da Obra dos Santos Anjos. Então, um pai e uma mãe de família que vivem fora do mundo, que se ligaram aos Santos Anjos através da consagração ao Santo Anjo da Guarda, eles fazem parte da Obra dos Santos Anjos, mas não fazem parte da Ordem da Santa Cruz. Porque então a Ordem da Santa Cruz é para os sacerdotes, os religiosos e as religiosas, ou aquelas pessoas que se ligam a nós através de uma ordem terceira, algo semelhante a isso. Então, a Obra dos Santos Anjos é uma coisa, a Ordem da Santa Cruz é outra, mas as duas estão como que fundidas e a obra está sob o cuidado, a proteção da Ordem da Santa Cruz. A Ordem da Santa Cruz responde juridicamente diante da Santa Igreja pela Obra dos Santos Anjos. Então, quem faz parte da Obra dos Santos Anjos? Qualquer pessoa que se ligou ao seu Santo Anjo através de uma consagração própria que nós temos. A Igreja aprovou a consagração ao Santo Anjo da Guarda, então essa é uma consagração, e temos outra que é uma consagração a todos os Santos Anjos. São duas consagrações que nós temos. Ambas são aprovadas pela Santa Igreja. Então as pessoas fazem retiro conosco, nós pregamos sobre essa necessidade de cultivar uma amizade com o Santo Anjo. Então as pessoas que veem essa necessidade, querem crescer neste amor, nessa intimidade com o Santo Anjo, essas pessoas podem fazer uma aliança com o Santo Anjo. E esta aliança é constituída através da consagração. Então a pessoa que se interessa em fazer esta consagração, ela se dirige a um de nossos sacerdotes, a um dos nossos religiosos, se apresenta e depois responde algumas perguntas nossas e começa a receber algumas correspondências nossas. Então, a partir dessa correspondência, que dura 1 ano, e este acompanhamento com essa pessoa, ela vai sendo preparada para se consagrar ao Santo Anjo. Então, depois que ela termina essa preparação, ela marca a consagração, vem no nosso retiro, fazemos a consagração ao Santo Anjo. Então, ele está ligado mais intimamente ao seu Santo Anjo. Então, ela pode ouvir mais facilmente o Santo Anjo que nos fala através de nossa consciência. Fazendo, então, este passo de consagrar-se ao Santo Anjo da Guarda, a pessoa torna-se membro da Obra dos Santos Anjos. Então, ela vive como no seu dia a dia, seja onde estiver, no seu trabalho, na sua escola, como alguém que deu a mão ao seu anjo da guarda e é membro desta Obra dos Santos Anjos. Essa pessoa se coloca nas fileiras dos Santos Anjos para combater no dia a dia. Então, qualquer pessoa que se liga através dessa consagração faz parte
da obra dos Santos Anjos, mas não da Ordem da Santa Cruz. E neste âmbito de obra dos Santos Anjos, Ordem da Santa Cruz, então temos essas diversas pessoas que fazem parte, e dentro da Ordem da Santa Cruz temos então os sacerdotes e os irmãos não sacerdotes, os irmãos religiosos. Essa seria a terminologia mais específica para essas pessoas, né? Não são irmãos leigos, porque eles são religiosos como tal. Então, eles saíram do mundo, se consagraram totalmente a Deus, vivem ali como religiosos. Então, temos os sacerdotes na Ordem da Santa Cruz, que necessariamente faz parte da obra dos Santos Anjos, nesse caso. Então, todo aquele que está na Ordem da Santa Cruz faz parte da obra dos Santos Anjos. Então, temos os nossos sacerdotes, que se prepararam através de longos anos de estudo, foram ordenados para o serviço das almas, para a glória de Deus. Temos então os sacerdotes e temos alguns religiosos, pessoas que querem fazer parte da Ordem da Santa Cruz, mas não querem ser ordenadas. Então, eles fazem parte da nossa família religiosa, mas não foram ordenados sacerdotes. Então, são religiosos que consagraram toda a sua vida a Deus e dão este testemunho de Cristo pobre, obediente e casto ao mundo inteiro. Então, são os religiosos não sacerdotes, membros da Ordem da Santa Cruz. E também temos as Irmãs da Santa Cruz, que é o ramo feminino, digamos, da Ordem, apesar de que elas têm um instituto próprio, mas então este instituto está ligado à Ordem da Santa Cruz e desempenha toda aquela missão que nós temos a realizar. Elas nos auxiliam em tudo aquilo que nós devemos fazer no dia a dia da nossa missão. Então temos as Irmãs da Santa Cruz, que também todas são consagradas ao seu santo anjo e também a todos os santos anjos. Então, na ordem temos os sacerdotes, os irmãos e as irmãs. O anjo está todo imerso na realidade divina e ele é fiel, ele cumpre aquilo que Deus falou. Por isso é muito importante cada dia a gente pedir ao anjo da guarda também que nos ajude a crescer nessa virtude da fidelidade, porque a fidelidade nos faz maduros. A fidelidade é uma virtude que deve informar toda a nossa vida, toda a nossa realidade, seja no trabalho, nos estudos, a realidade da nossa vida religiosa, no cumprimento da nossa vocação, porque a fidelidade ela é a base para que a gente possa receber de fato e com todas as graças, todas as outras virtudes também, e do mesmo modo ela nos predispõe a ter um coração mais aberto e mais dócil à graça de Deus. Cumprir com fidelidade todas as nossas tarefas, as nossas obrigações, é mais uma prova de amor, porque isso nos faz, de fato, nos aproximar mais de Deus, segundo aquilo que é a vontade dele. E é muito bonito entender, né, que a plena felicidade do anjo foi conformar todo o seu ser, toda a sua natureza, a sua realidade ao plano de Deus. E por isso, eles foram fiéis. Aqueles que não quiseram seguir o plano de Deus, por livre e espontânea vontade, caíram, que são os demônios, e estão constantemente contra Deus. Eles não querem a presença de Deus e tentam o máximo possível afastar o ser humano de Deus. Mas em contrapartida, Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Por isso, o Santo Anjo está todo o tempo em nosso lado, nos fortalecendo, nos ajudando a dizer não a cada tentação. O Santo Anjo da Guarda é muito mais forte que qualquer insídia do demônio. Pode vir 1000 demônios atrás de nós, mas se somos abertos à graça de Deus e confiamos no Santo Anjo da Guarda, com certeza nós podemos saber que venceremos todas as batalhas, todas as dificuldades.